A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração e com sua família. Eu me chamo Alete do Espírito Santo, estou coordenadora do Ministério de Oração por Cura e Libertação na Diocese de Paranaguá nesses tempos. Esse vídeo é direcionado aos servos do Ministério de Oração por Cura e Libertação desta Diocese. Mas você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, também pode aprender conosco, né? Aprender um pouquinho, aprendemos junto. Quando você ensina, você estuda para ensinar, você aprende junto com aquele que você ensina. Então, esse tema de hoje, né, é o tema de libertação e exorcismo, é o quarto tema da nossa apostila. Essa apostila que nós estamos usando na diocese, e de evangelizar, libertar e curar o meu povo. O chamado de Deus é uma ordem para nós, de Deus, e nós queremos com muita alegria, com muita satisfação dizer sim ao Senhor, né? Que Ele é o objetivo de todo o nosso trabalho, Ele é o final de todas as coisas para nós, é estarmos com Ele, né? Então, essa formação tem como um objetivo levar o servo a conhecer as tentações e seduções do demônio, que pode afastar e separar-nos de Deus, e impedir que nós possamos também ouvir a voz de Deus, né? E levar os servos a entender qual grande é o combate espiritual que travamos quando oramos por cura e libertação. Por isso a nossa necessidade de estarmos prontos para o combate, em oração e vivendo de forma condizente com o nosso chamado. Nós não sabemos quando o Senhor irá precisar de nós, por isso temos que estar sempre vigilante, né? Temos que estar sempre preparados. Não precisamos nos preparar para ir ao grupo de oração, não. Nós temos que nos preparar para estarmos no nosso trabalho, a serviço de Deus. Nós temos que estar na escola, a serviço de Deus, na sua faculdade, a serviço de Deus em todo lugar. Que é para Ele, por Ele, com Ele sempre na nossa vida, amados irmãos, tá? E esse é anunciar Jesus Cristo através dos sinais, é a função do Ministério de Oração por Cura e Libertação. São Paulo dizia que os sinais eram para aqueles que não acreditavam. Você, nós cremos em Deus, cremos na sua existência, sabemos que o inimigo é o adversário de Deus, nós sabemos isso por uma fé que já foi impregnada em nosso coração e porque nós também fomos alcançados muitas vezes por sinais, né? Quem de nós não foi num retiro, não foi num encontro onde ali lhe foram reveladas várias coisas da sua vida? Comigo aconteceu assim. Em 1996, num retiro, eu fui alcançada por Deus através de uma pessoa que estava lá na frente e que começou a falar de mim. E só ele sabia, só o Senhor sabia. Então, assim, esses sinais são exatamente para aproximar as pessoas daquele grupo e para depois, então, essa pessoa sendo evangelizada, possa amar Jesus Cristo e trabalhar para o reino de Deus, né? Pelo reino de Deus. Então, levar as pessoas ao conhecimento do seu amor, do amor de Deus por nós, levar as pessoas a se reconciliarem consigo mesmo, tá? Com as outras pessoas e com Deus. São 3 estágios que as pessoas hoje precisam de ajuda. Porque muitas vezes a pessoa está de bem com todo mundo, mas consigo mesma ela está sofrendo. Ela está vivendo um processo de sofrimento. E a palavra norteadora para nós, nesse tema de libertação e exorcismo, em primeiro lugar, é aquilo que Jesus já deixou. Em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 a 18, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, acho que está aqui. Opa. Marcos 16, 17 a 18. Aqui. Versículo 17. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, não tem... Em primeiro lugar, a palavra de Deus vem nos dizer isso, né? A palavra de Deus vem nos trazer essa exortação que
é o nosso papel de batizado. Ali diz, todos aqueles que forem batizados, isso é um chamado não para mim, para você, mas para todas as pessoas, inclusive aqueles que estão na tua casa. Que muitas vezes, né, essas pessoas não assumem seu batismo. Agora, de uma maneira especial, o Espírito Santo, Deus, né, Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, nos concedeu dons extraordinários também e nos fez um chamado. Para cada ministério, as pessoas têm o seu chamado especial. E o nosso chamado é para o ministério de cura e libertação. Você já tem essa experiência. Mas será que ainda nesse tempo, agora, nesse século, é ainda necessidade do povo ter essa experiência com Deus através desses sinais? Será mesmo que o demônio existe? O demônio ainda existe? Porque parece que nada mais é pecado, não é verdade? Parece até que o que era certo agora se tornou errado. Que não precisamos mais nos esforçar para entrarmos pela porta estreita, a porta que nós falávamos no tema anterior. Jesus é a porta. Parece que não precisamos mais entrar pela porta estreita do céu. Parece que a porta se alargou. Parece que a porta se alargou. Que pena! A mediocridade da mundanice acabou por afetar até alguns que diziam ser cristãos, como já nos tinha advertido o Papa Francisco. A mediocridade da mundanice acabou por afetar até alguns que se diziam cristãos. Os papas falam ainda do demônio? O que a igreja fala sobre os demônios, né? Então vamos dar uma olhadinha nessa sequência aí. Ó, as palavras dos papas sobre a existência do demônio. Vamos ver Papa Paulo VI, em 29/6/72, ele diz assim: não que todo pecado seja diretamente causado por uma ação diabólica. Como assim? A gente já fica, né? Como assim? É que nossa tendência humana, né, o pecado original, já nos causou alguns defeitos na alma, né? E essas tendências desse pecado original acabam por sobressaindo em nossa vida, como alguns pecados que nós colocamos até como pecados capitais, né? E esses pecados acabam destruindo a nossa humanidade indiretamente. Então, o demônio nos feriu lá atrás e agora ele age por essa ferida. As consequências dessa ferida atingem o ser humano hoje. Tá? Não é uma, por isso ele vai dizer diretamente, não é uma ação diretamente. Então, ele diz não que todo pecado seja diretamente causado por uma ação diabólica, mas também é verdade que quem não vigia com certo rigor moral sobre si mesmo se expõe à influência do mistério da iniquidade, se torna problemática a alternativa da nossa salvação. Então, ele vai dizer aí que é verdade também que a falta de vigilância pode causar, sim, um ataque do demônio diretamente na pessoa. A Paulo VI. Muitos pensam em esquecer do demônio. Né? Naquela época, em 72, ele dizia isso, mas a realidade está diante dos olhos de todos. O demônio pode ser esquecido? Não. Isto é cúmulo de desordem morais e de esforços sacrílegos de se opor à soberania divina, à santa lei de Deus e do Evangelho é algo deplorável, dizia o Papa. Nós estamos vendo um acúmulo de desordem morais. O Papa Paulo VI via isso e nós hoje, infelizmente, continuamos cada vez mais crescendo. Cresce-se a iniquidade em todos os setores. O Papa João Paulo II diz que o demônio está vivo e agindo no mundo. De fato, o mal que está no mundo, né? A desordem que se encontra na sociedade, a incoerência do homem, a fratura interior da qual somos vítimas, não são apenas consequências do pecado original. Veja, mais uma vez ele vai dizer, o que nós sofremos hoje não é só consequência do pecado original, como muitos e até pessoas que teólogos acabam dizendo isso, né? Não é só consequência disso, os papas dizem, o demônio está vivo e agindo, tá? Mas também, esses não são só consequências do pecado, mas também é efeito da ação infestadora, de João Paulo II, e obscura de Satanás, que incidia
o equilíbrio moral do homem. Ele ataca obscuramente. Nós não vemos, nós não podemos tocá-lo. Lá abaixo também o outro Papa vai falar isso, né? Mais adiante, sobre essa questão do demônio que bate à nossa porta, né? O pecado entra às nossas portas e vem por todos os meios para a nossa vida, mas não é só uma ação do homem, mas o Papa João Paulo II diz que é uma ação de Satanás, vivo e agindo. Bento XVI, durante sua viagem no Líbano em 2012, recordou também que devemos mudar a rota. É hora de mudarmos a rota. Devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima que atua no mundo, de forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana, através do uso da nossa liberdade. Procura um aliado, o homem. O mal precisa do homem para se espalhar. Olha só, que forte isso. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana. Então, o Papa Bento XVI diz, também não vamos pensar que tudo é obra de um demônio que anda por aí, não. Mas que o homem tem o poder de controlar a ação dos demônios pela sua liberdade, tá? Com o demônio, o amor ao próximo desaparece, dizia Pedro XVI, deixando lugar à mentira, à inveja, ao ódio e à morte. Amados, ódio, inveja, mentira, tá? São coisas do maligno, são uma das milhares de coisas do maligno, que nós, como servo de oração por cura e libertação, jamais devemos deixar entrar em nossa vida. Mas a igreja sempre diz que o bem vence o mal, e é verdade, né? Ele diz, mas é possível não se deixar vencer pelo mal e vencer o mal com o bem. Então, a cada resposta negativa, duas positivas, duas para Deus, né? O Papa Francisco, em 25 de outubro de 2018, é o Papa da nossa atualidade, diz, o diabo que se finge de educado. Ele diz, o diabo se finge de educado. E até toca campainha, apresentando-se como amigo, a ponto que o tens em casa sem te perceber. Diz, olha só, do mal. O tens em casa, será que não é Deus que está falando também quando o Papa usa essas frases? Ele bate a campainha, entra para dentro da sua casa e você tem ele dentro de casa sem se aperceber do mal? Será que nós, com a tecnologia que temos hoje, nós só estamos usando isso? Ela entrou na nossa casa, entrou pela nossa porta, dentro da nossa casa, agora usamos o meio de comunicação para nos falarmos, mas de que forma eu estou usando 100% do meio de comunicação que Deus me deu? Também é uma forma, né, que o Papa diz que o inimigo entra na vida da pessoa, tá? Entra muitas vezes porque pela televisão lá vem as novas ideologias para a nossa vida, e daí você não quer ser mal visto, né? Eu não quero ser mal visto lá fora, então se eu não quero ser mal visto lá fora, eu concordo com tudo que possa estar de errado, eu concordo com isso, porque assim eu vou ser bem visto, bem quisto, né? Onde eu estiver, vão me aceitar. Será que é isso que Deus quer para a vida da gente? E o Papa Francisco vai dizer assim, oração, exame de consciência, além de vigilância e calma. Calma, né? Calma porque às vezes até eu perco a calma. Eu perco a calma comigo mesma, sabe? Porque a gente sabe tanto e a gente continua vacilando, a gente continua pecando, né? Mas o Papa vem nos acalmar dizendo assim, vigiem e fiquem calmos. Fiquem calmos, tentem. Tentem tentem vencer o mal dentro de você, e com isso você vai arrumando a sociedade. Tenha paciência, porque Deus vai vencer no final das contas. Ele não nos deixa sem esperança, né? Ele diz que essas são as respostas justas para desmascarar as astúcias do diabo e não acabar também no caminho do inferno. Às vezes a gente vê que muitas pessoas quiseram destruir o demônio que diziam estar dentro da igreja, né? Ao longo dos séculos, e o que aconteceu? Eles acabaram arrumando um demônio maior, né? A divisão, a discórdia, a desavença que nós temos hoje no mundo. Foi uma tentativa de destruir aquilo que era mal, sem calma e sem vigilância. Então, que a gente também fique vigilante nas nossas atitudes, tá bom? O demônio, quando se apodera do coração de uma pessoa,
ou seja, né, por ódio, mágoa, ressentimentos. É assim que o demônio se apodera do nosso coração. Através do ódio, mágoa, ressentimento, o demônio fica nele, o Papa disse. E fica nele como se fosse a casa própria e não quer sair dele. Porque a partir do momento em que nós temos um problema, né, passamos por uma dificuldade, por uma opressão, né, e não conseguimos vencê-la pelo amor, vai crescendo em nós o ódio, a mágoa, o ressentimento, e aquilo vai se tornando morada do inimigo em nossa vida, tá? Por isso, muitas vezes, quando Jesus expulsava os demônios, eles procuram arruinar a pessoa, procuram agredir até fisicamente, através de doenças físicas, de doenças psiquiátricas, né? O ódio, a falta de perdão são as maiores causas das doenças hoje. E isso não é uma comprovação religiosa, é uma comprovação científica, sabe? Quem perdoa mais também tem mais saúde. Tá? Leva isso com você, que quem perdoa mais tem mais saúde. A luta entre bem e o mal, por vezes, parece demasiado abstrata. Não nos damos conta de que ele existe, o demônio. Olha o que o Papa vai dizer, Francisco. Ele está vivo de novo. Olha, João Paulo II falava isso e o Papa Francisco dizia. Ele está vivo e atuante nos dias de hoje. Antigamente tratava-se de essa luta dentro de cada um de nós. Olha o que ele diz. Tratava-se essa luta dentro de nós. Todos estamos em lutas. Talvez sem o sabermos, mas estamos em lutas. Sim, pediu o Papa, repetiu o Papa. Nós estamos em luta. Então, nós não precisamos mais de ninguém que nos diga, né? Nenhum livro, nenhuma apostila. É ler os documentos da igreja, a gente vai ver que a igreja está dizendo isso. Tão certo é que a CNBB, né, Conferência dos Bispos do Brasil, na Comissão Episcopal da Doutrina da Fé, ela elaborou um subsídio sobre exorcismo, sabe? São reflexões teológicas e orientações pastoral, apresentando reflexões e diretrizes sobre exorcismo para o Brasil. Tá? Então, se você não tem esse, o documento 9, reflexões, eu vou deixar o linkzinho embaixo do vídeo para vocês adquirirem depois, tá bom? E é certo que todos os servos devem ter isso, tá bom? A igreja fala, temos que fazer o que a igreja fala, né? São reflexões teológicas e orientações pastorais, apresentando reflexões e diretrizes sobre o exorcismo para o Brasil. O objetivo do subsídio é recordar os aspectos fundamentais da fé cristã sobre o influxo do maligno no mundo e sobre os exorcismos, tá? Também desmistificar com a realidade as impressões quase sempre nada precisas, transmitida por filmes, programas sobre demônios e exorcismo, coisas que a gente vê na televisão, que a gente vê em algumas denominações que se dizem cristãs, espetáculos, tá? Então, nada tem a ver com aquilo que a igreja quer hoje que a gente olhe. O Papa Francisco dizia que esse tipo de demônio que faz esse estardalhaço todo, esse não o amedronta, porque amedronta é o demônio silencioso que bate as nossas portas, tá bom? O fascínio é garantido pelos sentimentos de medo, perplexidade e terror que instigam a fantasia humana quando assistimos certos filmes, quando presenciamos, né, algumas manifestações. Aspectos de uma religiosidade arcaica, mítica e mágica retornam com frequência e provocam angústia, irracionalidade e dificuldades para a ação evangelizadora. Por que será que a igreja, nesse documento, está dizendo que esses aspectos são religiosidades arcaicas, míticas e mágicas, e que com frequência provocam angústia e dificultam a ação evangelizadora? Porque o que mais o demônio quer é exatamente isso, que a gente acredite assim, que o demônio existe, uma pessoa está endemoniada simplesmente quando ela se manifesta, quando ela tem essas manifestações.
E aí o que acontece? As pessoas que realmente estão endemoninhadas por ações que fazem, né? Por ações propositais, muitas vezes que elas mesmas procuram para a sua vida, frequentando a certos espaços que os cristãos não deviam frequentar, ou até tendo atitudes não cristãs em sua vida e que vai atraindo o demônio para a vida delas, essas pessoas não se dizem demoniadas, essas pessoas não se dizem pecadoras e precisas de uma oração de cura e libertação. Porque se olha o espetáculo, se olha o barulho, mas na verdade o demônio trabalha mais no silêncio, sabe? Trabalha escondido para que ninguém o descubra. E essa é a parte que o nosso Ministério por Cura e Libertação tem essa ação. Porque quando a pessoa vem para nós, ela só vem com os sintomas da doença, né? Com os sintomas da enfermidade espiritual. Ela não vem dizendo para nós as causas. As causas disso nós temos que olhar por oração, né? Na oração recebemos de Deus as orientações e ouvindo o irmão. Porque sem querer ele acaba nos contando, né? E Deus vai nos ajudando a ver aonde precisa ser mudado, tá? Mas em contrapartida, esse documento também faz um alerta sobre certas concepções e correntes filosóficas, como o cientificismo, que tudo pode ser explicado, né? Isso propagou uma noção de que só é real o que foi verificável filosoficamente. Tá? Com o cientificismo, propagou a noção de que só é real o que foi verificável empiricamente. Ou seja, dá para provar isso? Então isso é real. Tá? Então, o iluminismo na Idade Moderna já tinha feito isso, né? Ele criticou as interpretações sobre o diabo e tentou compreender toda a realidade a partir de esquemas racionais. E o demônio não é racional. Então, nós devemos estar sobre a ação de Deus também. Esse é o documento que diz, hein? De certa forma, difundiu-se a inexistência do maligno e se consideraram as práticas de exorcismo, prestem atenção no que vai dizer agora, como superstições de pessoas menos esclarecidas. Ou seja, coitada daquela pessoa que pensa ainda em oração de cura e libertação. Isso ficou na Idade Média, é o que as pessoas dizem pra gente. Mas a igreja vem dizer com um documento novo dizendo, não é assim, tá? Remeter, presta atenção que ele vai dizer agora, libertando, né, essas duas possibilidades. Remeter a uma ação diabólica a todo o mal que existe no mundo é um grande exagero. Porém, excluir a possibilidade dessa ação ou diminuí-la a ponto de quase negá-la é ignorância teológica e exegética. Dentro dos documentos do magistério recente sobre o maligno, o documento 9, esse documento novo, né? O documento destaca a Constituição Sacrosanto Concílio, que ensina que Cristo foi enviado pelo Pai, confiou aos apóstolos a pregação do Evangelho e a libertação do poder de Satanás, tá? Também vai falar ali também da Constituição Pastoral Gaudium et Spes e ainda o número 3 do Decreto Missionário ad Gentes, tá? São documentos que usam aí. Então, a igreja sempre tem falado sobre essas questões, tá bom? Então, nós temos esclarecimento dos papas, nós temos esclarecimento dos documentos da igreja, para que nós possamos agir, né? Dentro daquilo que nos é permitido e não deixarmos que as pessoas sofram quando existe uma forma de diminuir o sofrimento, senão sanar o sofrimento dessas pessoas, tá? As dimensões de ataques do maligno está aí na apostila também, né? Vou fazer só um apanhado aqui. Então, existem algumas maneiras pelas quais o demônio ataca os filhos de Deus, né? As três principais são a contaminação, o malefício e o tormento, tá? Vamos ver então a contaminação. A contaminação é todo e qualquer tipo de contato que temos com realidades capazes de corromper realidades e verdades de nossas vidas. Por exemplo, contaminação, você já vai, falando assim, já vai ficar mais claro. Comidas consagradas, passes, tá? Benzimentos, pornografias, novelas consagradas ao demônio, ou novelas que nos tragam essa ideologia nova, ideologias de gênero e outras coisas mais.
e novas ideologias, né? A contaminação que podemos ter pelo ódio que recebemos ou que acabamos passando também, né? Inveja que sofremos ou que temos, né? Também, tá? Então, nós tivemos um caso no grupo de oração de contaminação de uma senhora, não era uma senhora tão idosa assim, uma mulher dos 40 e poucos, de 50 e poucos anos, né? Ainda participava do grupo de oração algumas vezes, mas vivia de lá para cá, né? Entre os centros do candomblé, né? Aqui cada um escolhe a religião que lhe convém, né? Mas para ser católico e cristão você não pode participar desse tipo de coisa, né? Então, essa mulher frequentemente voltava ao grupo de oração e lá tinha uma manifestação, sabe? E depois de algum tempo, já tinha passado o carnaval e tal, ela foi para a avenida, fez todos os trabalhos que tinham que fazer lá, né, de diversão deles, e quando ela volta para o grupo de oração, logo depois da quarta-feira de cinza, aí o que acontece? Ela volta e ela tem uma crise lá, tá? Então, enquanto um monte de gente orava por ela, 3, 4 pessoas estavam orando por ela, eu vi aquele espetáculo, né? Eu pedi ao pessoal que saíssem dali, né? E deixassem ela sozinha. Mas ela vai cair, ela não vai. Chamei o nome dela, conversei com ela, disse que nós íamos soltar ela e que ela deveria se equilibrar, né? E quando ela voltou ao equilíbrio, eu conversei com ela e disse a ela assim: você vai ter que tomar uma posição na sua vida, né? Ou você se converte verdadeiramente, ou você fica do outro lado, porque senão você só fica nesse sofrimento sem necessidade. Ninguém pode te ajudar, só você mesmo pode se ajudar, porque a decisão tem que ser tua. Por se tratar de uma pessoa que já tinha ouvido falar de Jesus bastante e tinha tido um tempo conosco, não se foi gastado muito tempo com ela. Por quê? Porque ela mesma optou por não voltar mais ao grupo de oração, tá? Porque decidiu, né, aquilo que queria para sua vida. Então, não dava para ficar um pé lá e um pé aqui. Então, essas coisas acontecem na vida de muita gente, sabe? Eles voltam só para dentro da igreja, simplesmente com os sintomas, né? A doença, eles não querem tirar, tá? Então, a contaminação pode acontecer através dessas coisas. O malefício designa o fato de incomodar outra pessoa por intervenção espiritual maligna, por exemplo, magia negra, maldições. Gente, maldições, eu até no meu aqui nessa folhinha eu coloquei em negrito, porque eu participo da vida de uma pessoa e conheço essa pessoa, né, que ela ouviu a maldição quando ela casou-se, sabe? E essa pessoa vive sofrendo há muitos anos por conta daquilo que a mãe dela falou para ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ela já está num processo de cura e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que as pessoas recebem como pragas, né, na sua vida, devem ser rezadas e levadas a sério pelo Ministério de Cura e Libertação, tá? Também a bruxaria, trabalhos, despachos que se fazem, né? Tanto é importante nesse momento, quando a gente tem uma revelação de um trabalho que foi feito, né? Que a gente tem muito discernimento ao falar com a pessoa, tá bom? Se preciso, antes de falar com essa pessoa sobre aquilo que você viu, aquilo que Deus lhe revelou, consulte o outro irmão que vai estar em oração, consulte o coordenador do seu grupo de oração, tá? E um outro momento, né? Você conversa com essa pessoa e fala para a pessoa de uma forma que não venha aí trazer mais discussão, daí trazer mais sofrimento para essa pessoa. Porque aí a pessoa já quer saber quem foi que fez. Aí você acaba gerando mais um tormento. Na maioria das vezes, tá? 99,9%, ore por aquilo que o Senhor revelou. E se o Senhor revelou, Ele já está fazendo o trabalho dele, não é verdade?
Então, ore por aquilo sem precisar dar nomes ou mostrar ou fazer a pessoa compreender quem seja que tenha feito, tá bom? E o terceiro, o tormento. O tormento, ele tem alguns tipos. Ele pode ser físico, né? Internos ou externos, tá? Os fenômenos acontecidos, por exemplo, com São João Maria Vianney, com o Padre Pio, né? Que eram feridos, flagelados fisicamente pelo demônio. O demônio fazia isso a fim de amedrontá-los, de desanimá-los da oração, né? De cansá-los, né? Na angústia, nos medos. Isso nós podemos também, passamos isso como servos também em nossa vida, né? Esses fenômenos servem para isso, tá? Um dos tipos de tormento é a infestação, tá? A infestação são atividades que o demônio exerce sobre a natureza, sobre o reino animal, sobre o vegetal, lugares, coisas, sobre a casa, tá? Sujeitando os homens ao medo e ao desespero. Nós lutamos contra o espírito maligno espalhado pelos ares de São Paulo, né? Por exemplo, o demônio, quando Jesus expulsa, né? Ele pede a Jesus que seja enviado a manada de porcos, e isso acontece, né? Então, às vezes, rumores na casa, barulhos, cheiro de enxofre, né? Eletrodomésticos que queimam um atrás do outro. Claro que a gente tem que olhar a fiação elétrica para ver se não está acontecendo aí, né? Um fenômeno natural, né? Mas podem acontecer também isso. Porta que se abre sozinha, luz que se acendem e apagam, né? O que a gente deve fazer? Eu recebi um caso desse semana retrasada, sabe? E nesse caso, a moça veio contar exatamente isso para mim. Ela tem vivido. E aí, nesse caso, eu orei antes, né? E o Senhor me diz assim: você vai fazer o seguinte, né? Ela veio toda desesperada. Ela dizia para mim assim: eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser, mas me liberte. Porque eu não tenho mais amigos. Eu perdi os meus amigos. Todos se afastaram de mim. Na minha casa até bicho parece. Então pareciam os bichos pelo chão da casa, assim, casa nova, recém-construída, sabe? Aí o que a gente falou com ela, né? Então, o Senhor colocou assim: faz para mim uma planilha aí, né? Demônio e Deus. E aí eu fui fazendo uma planilha sobre o que ela fazia para Deus, né? Deus colocava ali, e o que ela fazia para o mal. Mas eu não respondia, eu queria que ela respondesse. Eu perguntava, por exemplo, missa, e ela dizia 0, tá? Centro espírita, várias vezes. Daí o pontinho ia pro demônio. E nessa sequência aqui que eu fiz com ela, eu disse para ela: quem ganhou dela foi o demônio. Então, amor, nós não temos muito o que fazer por você, né? Você mesmo tem que começar o seu processo. Então, pedi a ela que ela começasse nas novenas agora do Rocio, começasse a fazer as novenas no Santuário do Rocio, né? E abençoasse os locais, pedisse ao padre água benta. Pedi a ela que ela fizesse a confissão, porque ela podia se confessar, era católica, que voltasse à comunhão, né? E eu disse para ela: olha, não, a partir de hoje não vai haver mais essas coisas na sua casa. A partir do momento que você tomar uma decisão por Jesus. Fizemos uma oração também de renúncia, né? Ela fez, e ela mesma repetiu, disse: você mesmo vai renunciar. Enquanto orávamos em línguas, ela ia renunciando, tá? Algumas coisas eu disse, algumas coisas ela mesma foi lembrando e foi falando, tá bom? No meio da oração, o Senhor mostra para ela mesmo, disse: eu não vou mostrar nada para vocês, que eu não sou adivinha, falava para ela, mas Deus vai te mostrar o que está na tua casa. E no meio da oração ela levanta e diz: olha, eu tenho na minha casa lá, né, eu tenho uma guia de um centro. Então, ela nem sabia, pensava que aquilo poderia estar trazendo alguma coisa na casa dela. Mas olha só como que, às vezes, por um instrumento, uma coisa levada para dentro de casa, aquilo pode se apossar daquele lugar, né? Então, vamos lá. Isso é infestação. Obsessão. São ataques do inimigo na mente, nos pensamentos obsessivos, prostrações, desesperos, tentação ao suicídio, que hoje são 1 milhão no mundo.
depressão, transtornos de pânico. Eu tive isso na minha família, tive uma pessoa que se suicidou, nós tivemos por causa de doenças mesmos, né? Que doenças físicas e psicológicas. E a gente sabe que é muito grave a depressão, o transtorno de pânico. E o que a gente faz nisso, Valete? A gente manda para o médico? Manda sim, tá? Quando a gente vê, eu tive um caso de uma moça, também foi acho que o mês de outubro, que me procurou, não, setembro, que me procurou deste ano, 2021, e a família me procurou dizendo que ela tinha sido diagnosticada com demônios e tal, e a gente teve na casa dela. E lá o que aconteceu foi que na hora que nós chegamos já deu para ver que aquilo era psiquiátrico, né? Então encaminhou um médico conhecido. Ela, veja o nosso trabalho, ela relutou lá, não queria entrar, foi até o consultório, quando descobriu que era psiquiatra, não queria entrar. Me passaram o telefone, pelo telefone, orando com alguém que estava do meu lado, orando, e conseguimos fazer ela entrar. Tá? Agora, o mês passado, já vimos ela em setembro, foi essa visita. Esse mês, agora no início desse mês, ela já estava ali na igreja. Mês passado já estava ali, mas agora já estava até servindo. Então você veja quanto é importante a gente rezar junto, né? Não deixar de rezar. Enviar aos médicos e continuar a oração, tá bom? Vexação diabólica é o ato do demônio humilhar as pessoas através do sofrimento físico, espiritual, financeiro, na vida afetiva. As pessoas nem sabem, mas perderam tudo, né? Vem pra gente dizendo, eu perdi tudo, tá tudo dando errado, no trabalho, na saúde. E o exemplo que a Bíblia nos dá é do Jó, né? O servo Jó. As doenças dos santos, como Santa Gema Galgani, né? O demônio batia nela, sufocava à noite, amedrontava, jogava da cama. São João Maria Vianney também era jogado da cama, Padre Pio também. Dormiu na pedra para poder deixar o demônio muitas vezes na cama dele. Quando vocês forem estudar sobre esses santos, vocês vão ver a experiência que eles passaram, tá? Humilha a pessoa, porque depois a pessoa vem dizendo, nossa, você tem tanto Deus, né? Por que vive sofrendo, né? São coisas que nós podemos passar, sim, tá? E acima de tudo, a igreja diz que tem sofrimentos que as pessoas passam, os cristãos, que nem com muitas orações, o catecismo da igreja diz isso, nós podemos nos libertar. E o que fazemos então? Nós oferecemos a Deus os nossos sofrimentos, tá bom? Nós tivemos também essa questão da vexação diabólica, né? Teve uma criança, né, que nasceu e ela estava no hospital 3 meses já. Ela teve hidrocefalia e a mãe não podia sair do hospital. Portanto, os médicos, ela ficava bem, mas quando o médico chegava de manhã para vê-la, eu estava no hospital com meu filho na época, e a doença reaparecia e o médico não podia liberar a criança. Então, me procurou durante umas 3 vezes no hospital, até que eu disse, bom, Senhor, o Senhor está chamando, né? Vamos lá. Fizemos a oração pela criança, era uma quarta-feira, às 4 horas da tarde foi feita a oração. Na quinta-feira, depois de 3 meses internado, na quinta-feira pela manhã, a criança teve alta. Então, o que nós vimos ali? Que era uma vexação. Além da doença física, algum mal fazia com que aquela criança continuasse no hospital. Com que aquela mãe, 3 meses, lá do interior do Paraná, tivesse que ficar em Curitiba, longe dos seus familiares, sofrendo, depressiva já, por conta do sofrimento. Tá bom? Então são essas coisas mais ou menos que a gente veio tendo de experiência, que pode contar para vocês também aí. E a terceira é a possessão diabólica, né? Acontece quando o demônio toma posse de um corpo. Né? Ele toma posse do corpo, não da alma da pessoa, né? Faz a pessoa agir ou falar como ele quer. É extremamente difícil de existir. Extremamente difícil de existir. E isso é real. Todos os exorcistas, né? As literaturas que eu tenho lido sobre isso, todos eles são unânimes em dizer que é muito difícil de existir, tá? E isso é do domínio do exorcista da diocese, tá? A libertação dessas pessoas faz parte de um exorcismo e é praticado pelo exorcista da diocese. Muitas vezes o exorcista é o próprio bispo, né? Porque ele é o exorcista por excelência, né?
ou alguém designado por ele pode atender essas pessoas, tá? Você com certeza no momento da oração vai saber, né? Porque você vai tentar outras orações e a pessoa até melhora, mas o processo é longo, o processo não tem muita, não finaliza, sabe? Então aí entra a presença de um sacerdote, tá? Para todos os casos que nós lemos até agora, tá? Exceto possessão, bastam as pessoas voltarem aos sacramentos e a uma vida cristã digna. O perdão, dar perdão, receber perdão, tá? Orações de libertação que serão feitas pelo ministério e que as pessoas devem fazer. Orações à Virgem Maria e aos santos anjos, Miguel, Gabriel, Rafael. Não esses anjos de literatura nova aí, tá? De ideologias novas, nada disso, tá? São os anjos que a Bíblia nos ensina, tá? Todas as pessoas devem ser aconselhadas a procurarem ajuda médica quando o diagnóstico foi neurologista, psiquiatria ou psicólogo, tá bom? Manda as pessoas que vocês verem que tem desequilíbrio, ou então pergunta já para a pessoa, olha, a sua família, alguém trata com neurologista, com psiquiatra? Já pergunta para a pessoa, tá bom? Isso facilita bastante. Por que algumas pessoas não se libertam, né? O malefício vai e retorna. Por quê? Porque as pessoas não aderem ao plano de Deus, tá? Existe sim uma forma de libertação para, como eu disse, sem ser a possessão, mas uma forma que o plano que nós temos de libertação, o plano que Deus nos deixou de libertação e que nós temos, né, no Ministério de Cura e Libertação, aderimos no Ministério de Cura e Libertação, é realmente o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo e uma vida condizente com o Evangelho. A partir do momento que nós fazemos isso, nos comprometemos com Deus, isso vai embora. Mas se a pessoa não quer viver esse processo de conversão, tá? Não quer se livrar dos velhos costumes, é muito difícil que essas pessoas sejam libertas, tá bom? Então é muito difícil. Como aconteceu lá atrás, eu já falei sobre isso, né? Não vamos ter uma tendência no acompanhamento de oração de satanismo demais, tá? De satanizar as situações demais, né? E de ver a presença do maligno em tudo. Lembremos daquilo que foi falado lá no início, que os papas disseram. Sim, o demônio existe, o que a igreja diz, mas não vamos satanizar tudo, tá bem? Submetendo às vezes a pessoa ao medo. Imagina a pessoa vem, né? Já vem amedrontada e daí alguém fala, nossa, é que você tá com espírito que tá te seguindo, que, né? No popular é isso mesmo, né? Você está contaminada, você tá... E aí o que acontece? A pessoa volta para casa que voltou com um problema, volta com dois, já volta com mais um demônio que ela colocou na cabeça. Então é preciso ter muito discernimento a atender uma pessoa, tá bom? Ofereça para ela a segurança de que aquilo que se ela seguir os caminhos que Deus propôs o seu evangelho, ela vai conseguir se livrar, tá bom? Ofereça isso porque não é falsa propaganda, não. É aquilo que Jesus Cristo prometeu para nós, tá? Acabamos nós fornecendo mais motivo para a enfermidade das pessoas. Quando nós passamos a inserir medo nessas pessoas, ou até mesmo inserir, por exemplo, foi sua vizinha que fez, né? Foi sua amiga que fez. Tem casos que já aconteceu isso, tá? E eu sei, nesses 25 anos, eu sei o que eu estou dizendo. Muitas pessoas, até mesmo no Ministério de Cura e Libertação, levaram outras pessoas a saírem do grupo exatamente pelos diagnósticos errados que fizeram, tá? Sempre, como é que é feito um diagnóstico, né? É na conversa mesmo. Como é que quando começou esse problema, o que aconteceu nessa época, e o nosso livrinho que eu apresento para vocês sempre, o nosso manual de cura e libertação, ele é muito claro, ele tem até mesmo uma parte que só fala sobre isso, né? Só fala
sobre como você, o que você falar durante um atendimento, né? E é bom que a gente leia bastante aquilo ali. Também quero apresentar para vocês, para que a gente não fique de fora, né? Isso aqui é um livrinho que a gente lê e relê, tá bom? É o RCC Responde número 3, tá? Sobre cura e libertação, e demônios e exorcismo RCC 7. Muito maravilhoso, dá para aprender muito aqui, tá? As coisas que eu tô dizendo aqui, muitas das coisas foram tiradas desses dois livros, tá bom? Você vai dizer mais alguma coisa não tá, não tá na apostila, mas tá nesses dois livros aqui que você pode comprar, tá? Então, nós somos proibidos de fazer o exorcismo maior, tá? É um exorcismo imposto por Paulo VI. Então, é um exorcismo que tem até no livrinho vermelho. Então, se atenham às orações também que tem nesses livros aqui. Ó. Muito boas as orações aqui, tá? Esses livros aqui nos ajudam bastante. No final dos livros aqui tem umas orações que nos ajudam, né? Nos outros livros que nós recebemos de oração das apostilas, sempre tem no final das apostilas orações para a gente fazer, tá bom? Vamos fazer as distinções entre normalidade, paranormalidade e sobrenatural. E o sobrenatural, tá? Na página 45, então, só vou fazer isso aqui, né? 45, tá aqui. Precisamos distinguir também entre aquilo que é normal e o que é paranormal. A palavra paranormal é um termo empregado para descrever as proposições de uma grande variedade de fenômenos cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico neste momento, e por isso são atribuídos às forças desconhecidas, em especiais forças psíquicas, tá? Então, aqui está falando da paranormalidade. Existe até um ramo, né, de estudo que para a psicologia estuda isso, tá? O poder que tem a mente de fazer coisas, tá? Eu participei de um curso de parapsicologia também na época, muitos anos atrás, e realmente nós temos que tomar cuidado, que a paranormalidade pode ser muitas coisas explicadas, né? Aquilo que a gente não acha normal, que está além da normalidade, né? Pode ser explicada também, tá? Por processos até mesmo psicológicos, né? Psiquiátricos, tá? Podem fenômenos acontecerem por causa disso. Tem o caso de um menino que eu estudei no curso de enfermagem, né? Que o menino que teve um problema no cérebro nos Estados Unidos, ele começou de um dia para o outro, amanheceu falando muitos palavrões. E aí ele ficou agressivo e falava até outras línguas. E quando foram estudar esse menino, né, depois de muitos anos, de muita correria com médico, com exorcista, com pastor, com tudo que podiam arrumar, não conseguindo, um médico, vendo o caso do menino, que começou a aparecer na mídia, ele mesmo se propôs a tratar o menino, e fizeram uma tomografia e tinha sido um problema psiquiátrico, tá? Que tinha, não psiquiátrico, é um problema físico mesmo, tá? Uma veia que tinha secado ali, né? A fisiologia faz parte, né? Então, ele secou ali aquela parte da veia ali e causou aquele problema, tá? E o cérebro dele passou a trabalhar daquela forma, tá? Então, é muito preocupante. Eu não entendo muito disso, não sou médica, mas mais ou menos isso aí dá pra gente entender que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Tá. Além de tudo isso, gente, a gente tem que entender que as pessoas têm uma vida, né? Espiritual, uma vida psicológica, uma vida físico-biológica, tem a dimensão social também, né, que nós temos que levar em consideração. Quando a gente vai atender alguém ou ver, perguntar para as pessoas como é que tá, né? Quando houver necessidade, que tiver já uma condição, às vezes, ultimamente temos pessoas do nosso grupo de oração que estamos atendendo, de repente vê um pouquinho a mais dessa pessoa, né? Por exemplo, a diabetes, ela causa muitas outras enfermidades, são ocasionadas pela diabetes. Geralmente as pessoas nem sabem que tem diabetes e estão vivendo um processo de enfermidade, né, que
que é ocasionado pela diabetes, além de a diabetes já ser uma enfermidade, né? Então, a questão espiritual, como essa pessoa tem ido, para onde ela tem ido, quem que ela tem procurado para ser seu acompanhante espiritual, a sua vida espiritual ser enriquecida por que órgão, né? Organização, religião, sei lá o que. A dimensão psicológica é o meio que ela vive, né? Dimensão social, como ela vive naquele meio. E a físico-biológica. Às vezes a pessoa está ali mesmo doente e não quer aceitar, né? Que tem um problema que precisa ser tratado com medicamento, tá? Então, os grupos de orações devem também olhar essas dimensões. Social, por exemplo, amparando aqueles que participam ou aqueles que precisarem da nossa ajuda. Já alivia bastante, tá bom? Dentro dos instrumentos que nós temos para estarmos bem instruídos, iluminados pelo Espírito Santo, amados. Temos que estar, né? São bastante coisa, tem que passar rapidamente, fica longo o vídeo, mas é obrigado passar dessa forma, tá bom? Por exemplo, a contemplação da Santa Cruz, tá? Já vou colocar para vocês, logo vou mandar, mas é muito importante, se já não mandei para alguns, né? A importância da gente começar. O Papa Francisco falava nesse mês passado, agora, de outubro, é preciso começar pela Santa Cruz. Faça a contemplação da Santa Cruz na sua casa ou na igreja. Faça o Santo Rosário, comunhão em missas, jejuns de penitências, uma vigilância constante sobre si mesmo. Evite o pecado e cresça na santidade. Não é só evitar o pecado, aquele que escondeu a moedinha lá, para quando o rei viesse. Não é só esconder a moeda, é fazer crescer a santidade, sabe? Que é isso que Deus quer para nós. Vencer o mal que existe dentro de nós, estarmos preparados para que quando nós tivermos que enfrentar o mal que está no outro, a gente já tenha experiência conosco mesmo, tá? E também queria falar com vocês assim, porque aconteceu comigo, né? Eu tive num encontro onde, infelizmente, foram colocadas algumas coisas sobre imposição de mãos, sobre oração e sobre água benta, e que não condiz com aquilo que a igreja ensina. Então é muito importante que, se eu hoje estou falando alguma coisa para vocês, por exemplo, eu falei para vocês de um documento novo da CNBB. Se houver alguma coisa das coisas que eu estou falando aqui que não condiz com aquilo que a igreja está pregando agora, eu posso dizer para vocês que eu volto e digo a vocês o que mudou, tá bom? Porque é mais importante de eu ter todas as formações e pregações e formações que eu ouço, mais importante é cada um de nós lermos os documentos da igreja, tá bom? Para poder dizer o que é correto ou não na igreja. Eu lembro que fiz fazer um encontro em Campinas Grande, e eu pedi ao padre, né, a pessoa que estava indicando, que perguntasse ao padre o que poderíamos usar ali, o que poderíamos fazer naquele espaço. Olha a resposta do padre. Diga para ela que ela pode fazer, que eu aceito tudo que a igreja aceita. E se eu não soubesse o que a igreja aceita? Então, isso é responsabilidade. A resposta dele foi só isso, quer dizer, se ela está na coordenação, ela tem que saber o que a igreja aceita. E isso é a importância. Então, aí nós vamos falar aqui porque eu estou falando isso com vocês. Porque a imposição das mãos, por exemplo. Tá? A imposição das mãos é um sacramental e pode ser administrado por leigos. Tá? O Sacrosanto Concílio, tá? No cânon 1168, nos dá essa garantia. Então, quem quiser ir lá, olhar e ler, tá? O Sacrosanto Concílio diz, é lícito que um fiel reze por outro com este gesto de intercessão. Não há razão alguma para proibi-lo, nem perigo algum de fazê-lo, mas a fé de quem impõe as mãos é importante para a sua eficácia. As recomendações ao fazer uma imposição de mãos é pureza de intenção, porque isso aqui não é superstição, isso aqui não é magia, tá? Pedir que Jesus haja através de você. Fazer o gesto sem solenidade, tá? Sem buscar chamar atenção, sem protagonismo, fazer com simplicidade do coração. Dar exemplo de vida cristã e entrega a Deus, não é só naquela mão, naquele momento de pôr as mãos, tá? Mas ter uma vida condizente. A imposição das mãos deve conduzir os sacramentos, as pessoas ao sacramento e uma melhor e mais autêntica vida eclesial. Não é um substituto dos sacramentos, tá?
E outra coisa, não usar o gesto em ninguém que se negue a recebê-lo. Nós tivemos no grupo de oração pessoas que vieram e disseram, nós não queremos impor as mãos. Então, com isso que diz aqui, é muito importante a gente perguntar às pessoas, posso rezar? Porque quem a gente não conhece, né? Posso rezar por você impondo as mãos? É muito importante. Sabe por quê? Porque se houver imposição de mãos, tem que ser para pessoas que a gente realmente seja do nosso convívio. Que a pessoa não se sinta agredida. Por quê? Porque às vezes a pessoa já tem uma como é que se chama? Uma barreira, tá? De um outro levantar a mão acima da sua cabeça. Barreiras psicológicas. E outras coisas mais religiosas, né? Que a gente podia colocar aqui. Conhecer as pessoas a quem vai impor as mãos. 1 Timóteo capítulo 3, 1 a 13. A ninguém se impõe as mãos precipitadamente. Tito 1, 5, 16 também. Não tirar o caráter cristão e sagrado desse gesto. Isso não é magia, tá? E fazer coisas esotéricas ou semelhantes, nem imitar estilo de fora da igreja católica, tá? A imposição de mãos ou não confere mais poder à oração, sabe? Digamos que uma pessoa que é aí do Ministério de Cura e Libertação e ele não tem os braços, não é verdade? Pode ser um braço ou os 2 braços. Isso não vai impedir que a graça aconteça, né? Não é uma mágica, porque você pode orar por uma pessoa igualmente, de uma outra forma, né? E com maior eficácia, com igual eficácia, estando até longe da pessoa, tá bom? Não coloque a mão diretamente na cabeça da pessoa, tá? Sempre nos ombros, em sinal de fraternidade e acolhimento. Nós podemos usar água benta? Sim, podemos. Mas não podemos ficar jogando água nas pessoas, tá bom? Use água benta para você. Você vai orar por cura e libertação? Passa nas tuas mãos, dá água benta para a pessoa que você atendeu para usar em casa. Peça para a pessoa, como eu fiz para essa moça, vá, leve a água, benza e passe na sua casa, tá bom? Se você estiver lá também, tá? Isso eu já conversei com os padres, tudo aqui. E se você tiver e precisar usar, use sem medo, tá? Mas, tipo, às vezes incomoda as pessoas. Eu já vi muitas pessoas até reclamarem quando o padre joga muita água benta. Tem pessoas e pessoas, né? Nosso grupo de oração chega a pessoas e pessoas. Então, tudo com discernimento, gente, tá bom? Vamos usar o discernimento e pedir orientação do Espírito Santo nas atitudes. Só isso, tá? A água, por exemplo, você vai dar para a pessoa beber, não vai? A pessoa às vezes fica muito emotiva, chora muito, você não vai dar água para ela beber? Pois então, a água que você tem não é benta? Dê água benta, tá? Então não precisa ter essa coisa de eu vou precisar de uma água benta, mas se eu tiver uma água benta eu posso usar se a pessoa precisar para se acalmar. Daí já vem mais a questão religiosa da água benta que nos ajuda também, tá bem? Podemos usar cruzes, terços, medalhas durante a oração? Podemos. Só que tome cuidado para não enfiar esses terços na cabeça da pessoa, essa medalha no peito da pessoa. Não enfia. Eu lembro de uma situação em que enfiaram a cruz na testa da pessoa, que quando saiu o crucificado estava inteirinho na testa da pessoa, né? O que aconteceu durante essa oração? A pessoa que estava recebendo a oração se sentiu o quê? Violentada. Se sentiu, ela sentiu dor, ela não ficou bem. Isso foi uma violência, né, para ela aquilo ali, porque de repente para você deixar a cruz marcada na testa da pessoa, você apertou muito. Então, de que adiantou a oração? Então, todo discernimento é pouco, tá? A cruz está na sua mão, pode usar a sua cruz na mão. Eu uso minha cruz na mão, eu uso meu terço na minha mão, tá bom? E o resto do Espírito Santo que oriente, tá bom? Cada um. Qualquer dúvida também você pode me ligar. Ou o processo que você vai conhecendo a pessoa é diferente. Quando você vai atendendo uma pessoa, não é uma vez ou 2 vezes, ou é seu amigo, seu vizinho, é sua pessoa dentro da sua casa, são todas pessoas diferentes. Que não dá para dizer que é para todos, tá? Posso rezar para um doente em casa? Devemos. É obra de misericórdia visitar e assistir um doente. Rezar o terço com essa pessoa, fazer novena, oração por cura dentro de casa. Mas oração de libertação, não. Se a pessoa pode ir à igreja, peça que ela vá ao grupo de oração, peça que ela vá no local de atendimento, tá bem? Tá, a mesma coisa, se eu tiver que fazer uma oração de libertação por alguém, é preciso fazer dentro da igreja. E tudo que você fizer, você fale com o seu coordenador. Tudo que você fizer, fale com o seu pároco. Ele tem que ficar sabendo do que você está fazendo, tá bom? Sua coordenação diocesana, tá? Sua coordenação de setor, tá bom? Se nós formos assim,
nós vamos chegar mais longe e mais correto, com obediência, tá bom? Como batizado, nós temos nosso ministério sacerdotal de levar a cura e libertação a todos. Nós lemos lá no início. Assim que foi que nos disse Jesus. Mas nossa resposta é: não devemos orar por libertação nas casas. Se essa pessoa pode se deslocar até a igreja, o grupo de oração, então atendemos nesse lugar, para que se evite um certo tipo de curanderismo, sem ligação com a comunidade, sem ligação com o anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja Católica, tá bom? E assim, irmãos, é longo o texto, mas é mais ou menos isso que é o grosso desse tema, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho e vamos pedir a esse Deus maravilhoso que fique conosco em nosso coração, na nossa vida, nos trazendo paz, nos dando a coragem para enfrentar tudo aquilo que precisamos para vivermos bem esse ministério, o ministério que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Jesus, por toda a força que o Senhor nos dá, pela paz interior, pelo coração novo, Senhor Jesus. A partir do momento que eu anuncio Jesus Cristo na minha vida, na minha casa, na minha família, anuncio Jesus Cristo nesse ministério, para que saiam de mim todos os medos, todos os traumas, aquilo que pode ser barreira para que a obra de Deus aconteça através das minhas orações. Jesus, Tu és nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Oremos sempre a oração da Virgem Maria, né? Magnífica, Salmo 90, o Creio, o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso auxílio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordem de Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que Jesus Cristo, que Nossa Senhora estejam sempre em sua vida e em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!